Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo de o livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, no vídeo de hoje a gente vai para o item Geração Espontânea. Vamos ver o que eles estão falando aqui para nós. Item 20. Pergunta-se naturalmente por que não se formam mais seres vivos nas mesmas condições que os primeiros que apareceram sobre a Terra. A questão da geração espontânea, que hoje preocupa a ciência, se bem que é ainda diversamente resolvida, não pode deixar de lançar a luz sobre esse assunto. O problema proposto é este. Formam-se espontaneamente em nossos dias seres orgânicos unicamente pela união de elementos constitutivos, sem germes preliminares, produtos da geração comum, de outro modo dito, sem pais nem mães? Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente e se apoiam sobre observações diretas que parecem conclusivas. Outros pensam que os seres vivos se reproduzem uns pelos outros, firmados sobre o fato de que a experiência comprova de que os germens de certas espécies vegetais e animais, mesmo dispersos, conservam latente vitalidade durante o longo tempo, até que as circunstâncias lhes favoreçam a eclosão. Essa opinião deixa sempre subsistir a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie. 21. Sem discutir os dois sistemas, convém notar que o princípio da geração espontânea não pode evidentemente se aplicar senão aos seres de ordens mais inferiores. No reino vegetal e do animal, àqueles onde começa a manifestação da vida, e cujo organismo, extremamente simples, de alguma sorte é rudimentar, e efetivamente foram os primeiros que apareceram sobre a Terra, e cuja geração deve ter sido espontânea. Assistiríamos assim há uma criação permanente, análoga à que ocorreu nas primeiras idades do mundo. 22. Mas, então, por que não se veem mais se formarem do mesmo modo os seres de uma organização complexa? Esses seres não existiriam sempre? É um fato positivo, portanto, começaram. Se o musgo, o líquen, o zoófito, o infusório, os vermes intestinais e outros podem se produzir espontaneamente, por que não ocorreria o mesmo com árvores, peixes, cães, cavalos? Aqui se detém, no momento, as investigações. O fio condutor se perde e, até que seja encontrado, o campo está aberto às hipóteses. Seria, pois, imprudente e prematuro dar simples por verdades absolutas, dar sistemas por verdades absolutas. 23. Se o fato da geração espontânea está demonstrado, por limitado que seja, não deixa de ser um fato capital, um marco posto, que se pode colocar sobre o caminho de novas observações. Se os seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira, quem sabe como começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Quando se vê o carvalho sair da bolota, quem pode dizer que um laço misterioso não existe do pólipo ao elefante? No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos colocar a teoria da geração espontânea permanente, senão como uma hipótese, mas como uma hipótese provável, e que talvez um dia tome lugar entre as verdades científicas reconhecidas. Escala dos seres orgânicos é o outro item. Entre o reino vegetal e o reino animal, não há delimitação nitidamente traçada sobre os confins
Sobre os confins dos dois reinos estão os zoófitos ou animais plantas, cujo nome indica que se ligam um ao outro, são o traço de união. Então, o que é o zoófito? Está dizendo aqui o elemento que vai estar ali na base inicial dos zoos, dos animais, e dos fítons, que são os vegetais. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, reproduzem-se e morrem. Como eles, para viverem, elas têm necessidade de luz, calor, água, se disso são privadas, definham e morrem. A observação de um ar viciado e de substâncias deletérias as envenena. Seu caráter distintivo e mais marcante é estarem ligadas ao solo e dele tirarem o seu alimento sem deslocamento. O zoófito tem a aparência exterior da planta como planta, prende-se ao solo. Como animal, a vida nele é mais acentuada, aure ao seu alimento no meio ambiente. Um degrau acima, o animal está livre para ir procurar o seu alimento. São de início as inumeráveis variedades de pólipos, como corpos gelatinosos, sem órgãos bem distintos, e que não diferem das plantas senão pela locomoção. Depois vem, na ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto. Os helmintos, ou vermes intestinais, os moluscos, animais carnudos sem ossos, dos quais são nus como as lesmas, os polvos. Os outros são providos de conchas, como os caracóis, as ostras, os crustáceos, cuja pele é revestida de uma crosta dura, como os caranguejos, as lagostas, os insetos nos quais a vida toma uma atividade prodigiosa, se manifesta o instinto laborioso, como a formiga, a abelha, a aranha. Alguns sofrem uma metamorfose, como a lagarta, que se transforma em elegante borboleta. Vem em seguida a ordem dos vertebrados, animais cujo esqueleto ósseo, que compreende os peixes, os répteis, os pássaros e, enfim, os mamíferos, cuja organização é a mais completa. 25. Se não se considera senão os dois pontos extremos da corrente, sem dúvida, não há nenhuma analogia aparente, mas, passando-se de um anel ao outro sem solução de continuidade, chega-se sem transição brusca da planta ao animal vertebrado. Compreende-se, então, que os animais de organização complexa possam não ser senão uma transformação ou, querendo-se, um desenvolvimento gradual de início insensível da espécie imediatamente inferior e, assim, pouco a pouco, até o ser primitivo elementar. Entre a bolota e o carvalho, a diferença é grande, e, todavia, seguindo-se passo a passo o desenvolvimento da bolota, chega-se ao carvalho. Se não se espanta mais que ele proceda de uma tão pequena semente. Se, pois, a bolota encerra os elementos latentes próprios à formação de uma árvore, por que não seria o mesmo do ácaro até o elefante? Segundo isso, compreende-se que não haja geração espontânea, senão pura. Não. Segundo isso, compreende-se que não haja geração espontânea senão para os seres orgânicos elementares. As espécies superiores seriam o produto das transformações sucessivas desses seres, à medida que as condições climáticas lhes foram propícias, adquirindo cada espécie a faculdade de se reproduzir. Os cruzamentos levaram às inumeráveis variedades, e depois, uma vez a espécie instalada nas condições de vitalidade durável, quem diz que os germes primitivos, de onde elas saíram, não desapareceram como inúteis para o futuro.
Quem diz que o nosso ácaro atual seja o mesmo que, de transformação em transformação, produziu o elefante? Assim se explicaria por que não há geração espontânea entre os animais de organização complexa. Esta teoria, sem ser admitida de modo definitivo, é a que tende, evidentemente, a predominar hoje na ciência. É aceita pelos observadores sérios como a mais racional. Bom, então a gente encerra aqui mais uma leitura, tá bom? E só a gente tentando, né, fazer uma discussão sobre isso. A ideia da geração espontânea, ela foi mais ou menos que descartada, a não ser pela formação constante de coacervados no meio, né? E os coacervados é que dariam, então, sustento aos primeiros seres animais, né? De origem animal, vai ser, na verdade, heterótrofo, né? Que estaria se alimentando desses coacervados. E, paralelo a esses coacervados, né, vai se formando os primeiros autótrofos, que estariam metabolizando o oxigênio, o metano, né, estaria metabolizando o gás carbônico para formar seu próprio alimento, metabolizando o gás carbônico, produzindo a fotossíntese. Tá bom, aí aquele heterótrofo inicial passaria a ter também mais uma fonte de alimento, além de conservados, também teria como alimento os autótrofos. E aí, portanto, vai daí se desenvolvendo as várias, os várias espécies de seres. A gente volta a falar um pouquinho mais disso no nosso próximo vídeo, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal. Ah, mas isso aí tá parecendo aula de escola, não tem importância. Se você não gostou, deixa seu like do mesmo jeito. Vai lá, faz um comentário, tá certo? E aí a gente volta no nosso próximo vídeo, tá bom? Eu te espero lá. Tchau, tchau. E por somente alegria, sei, mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor se livra da coisa grudenta.